Diz amém? Amém. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor teu Deus, o poderoso, Não, isso aí não chega nem no teto. O Senhor teu Deus, o poderoso, aleluia, está no meio de ti. Ele salvará, ele se deleitará em ti com alegria. Calar-se-á por seu amor, ou em outras versões, deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se em ti com júbilo. Podemos assentar-nos, amados. Aleluia, louvado seja Deus. Eu até imaginei, como eu gosto de fazer, contextualizar um pouco do ministério de Sofonias. Mas, como primeiro, isso já foi brilhantemente abordado pelos dois preletores que nós tivemos aqui nas 2 primeiras semanas da campanha. E como o Senhor me mandou muita coisa para dividir com vocês, então eu resolvi não falar do ministério de Sofonias. Vamos direto para a palavra que o Senhor nos deu. Esta palavra, ela começa nos dizendo que o Senhor Deus está no meio de nós. Você entendeu o que isso significa? Deus está no meio de nós. Mas aí eu me lembro que porventura, às vezes, nós nos esquecemos, porque diz que crente tem um problema, né? Perde a memória, amnésia crônica, amnésia espiritual crônica, né? Isso acontece com grandes homens de Deus. Os discípulos estavam lá, eles viram Jesus multiplicar pão a primeira vez. O que aconteceu? Na segunda eles já tinham esquecido o que Jesus era capaz de fazer. Então muitas vezes nós sofremos de amnésia crônica. Mas não fica triste, sabe por quê? Porque isso não acontece só com a gente, não. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, num determinado momento da vida, ele escreve o Salmo 121, versículo 1, e ele fala: elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? E ele mesmo responde: nós sabemos a resposta das nossas aflições. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Palavra difícil, né? Sabe o que é tosquenejar? Tosquenejar é quando você está sentado depois de ter comido aquela feijoada. Aí você começa assim, vai e volta, né? Assim, pesca até uma baleia, né? O Senhor, quando se trata de cuidar de você, meu querido, Ele não tosqueneja o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, 366 no bissexto. Ele não deixa o teu pé vacilar, aleluia. O nosso socorro, meus amados, ele vem de um Deus vivo. Eu não estou falando de uma estátua no canto de uma sala, não. Eu estou falando do Senhor que te ouve, do Senhor que se preocupa com você. Eu me lembro uma vez, dos anos que eu estava trabalhando no Rio de Janeiro, ou seja, eu deixava minha família aqui, ia na segunda para o Rio, voltava na sexta. E lá estou eu lá no flat orando, parecendo um maluco, dando rajada, orando a Deus. De repente eu me encho de autoridade e falo: eu não estou falando com um Deus qualquer, eu sei que o Senhor me ouve, eu sei que o Senhor me dá a resposta. Eu não estou aqui marchando dentro desse flat parecendo um maluco à toa, eu sei que o Senhor me ouve. Irmãos, naquela madrugada, tinha meses que eu não recebia, na época não era WhatsApp ainda, né? Era aquele torpedinho de SMS. Tinha meses que ninguém me mandava nada, 2 meses para ser mais exato. Naquela madrugada eu recebi: Deus é contigo, Deus é aquele que te escuta. Mas Ele vai falar com você do jeito que Ele quer, não do jeito que você quer. Conheço muita gente que vai para o culto e se não vê o dedão do profeta apontado para a cara, é isso que eu te digo, acha que Deus não falou com ele. Irmãos, eu entrei em culto que Deus falou comigo do início ao fim, não teve dedão de profeta. Entra ligado, porque o seu socorro não vem do monte, o seu socorro vem dos altos céus, aleluia. Porque Ele é socorro bem presente na angústia, Ele é fortaleza, Ele é refúgio. Sabe por que a palavra de Deus fala que Ele é refúgio e fortaleza? Porque na palavra de Deus, irmãos, é só assim: Deus não escreveu nada por acaso.
Se é esse, é ou, se é não, é não. Por que ele é refúgio e fortaleza? Porque refúgio é um lugar que você se esconde. Imagina que você está passando no meio da rua, começa um tiroteio, você vai ficar escolhendo? Você entra embaixo do carro, você entra no primeiro vão que você achar. Isso é refúgio. Isso é para a hora do aperto, qualquer lugar serve. Mas o que Deus está te dizendo é que além de ser refúgio, Ele é a fortaleza. Porque a fortaleza é um lugar preparado, cercado. Na fortaleza ninguém te pega de surpresa. Na fortaleza você se sente seguro. A fortaleza é preparada para aquilo. Ei, o que Deus te mandou aqui nesta noite chuvosa para ouvir é: ei, eu sou refúgio e fortaleza. Você está seguro comigo. Aleluia. E aí vem Deus e confirma maravilhosamente através do ministério de Jesus que Ele está no meio de nós. Jesus lá em Mateus capítulo 18 versículo 20 ele diz o quê? Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei entre eles. Você já sentiu Ele aqui no meio? Você está sentindo Ele aqui no meio? E eu não estou falando isso para você me agradar ou faça nada para me agradar, não. Sinta a presença dele passando. Sente o seu coração aquecendo. Se der vontade de falar língua estranha, fala. Mas se der vontade de ficar quietinho, curtindo esse carinho gostoso, fica. Mas saiba que Ele está no meio de nós. É promessa. Mas sabe o que acontece, irmão? Muita gente às vezes fica na dúvida. Mas espera aí, Jesus não falou que era para abrir a porta do quarto e orar em silêncio? Jesus disse isso ou não disse? Disse ou não disse? Vocês estão sem convicção. Jesus disse ou não disse que era para abrir a porta do quarto e orar em silêncio? Sim, Ele disse. Ó, a Bíblia está em contradição. Como é que é isso? É com 2 ou é sozinho? É sozinho ou é com 2? Que coisa difícil, né? Não é difícil não, irmãos, é só a gente conhecer a Bíblia. O começo dessa resposta, vamos lá em Eclesiastes, capítulo número 3, que diz que há tempo certo para todas as coisas. Aleluia! Você está entendendo? Então, quando Jesus estava falando de orar sozinho, o que ele estava dizendo? Os fariseus gostavam muito de se postar na esquina e começar a orar em voz alta para aparecer e para se exibir. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: aquilo que é da sua intimidade, aquilo que é para você, aquilo que é você e Deus, fecha a porta do seu quarto, fala com Ele que tudo ouve, Ele vai te dar. Você está entendendo? Uma coisa é aquilo que eu sou eu e Deus. Por favor, vai fazer que nem o rei Ezequias, não. Estava para morrer, recebeu a bênção, não vigiou. Irmãos, não vigiou, perde a bênção. Sabe o que aconteceu? Ezequias ficou tão feliz com os 15 anos de vida que ele ganhou a mais, que ele pegou os babilônios, botou lá dentro do palácio, mostrou onde estava tudo. Sabe o que aconteceu? Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, não precisou nem procurar, já sabia onde estava tudo. Aleluia! Perdeu a bênção. Tem coisa que é para você, tem coisa que é sua, tem coisa que não é para dividir, tem coisas que são para você. Essas você fala com Deus no seu quarto. Agora, quando Jesus falou que onde 2 ou 3 estavam reunidos em meu nome, eu estaria entre eles, sabe o que ele estava falando? Ele estava estabelecendo o fundamento da igreja. Precisa estar junto, precisa ter comunhão, precisa buscar o bem comum. Entendeu a diferença? Particular eu e Deus, mas a igreja está estabelecida. Então esse negócio, eu não vou mais para a igreja porque eu acredito em Deus, eu louvo Ele lá em casa. Ei, aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Quem mandou a gente estar junto aqui, isso foi ideia do pastor Márcio Greig, não. Isso foi obra de Deus. Deus falou que a gente tem que estar junto na igreja. Não foi o presbítero Alcione que teve essa brilhante ideia, não. Foi Deus. Então, quando fala para 2 ou 3, olha só que maravilha, olha o que Jesus está dizendo. Ei, eu não me importo se o templo é grande. Ei, eu não me importo se tem multidão. O que eu me importo é que tenham pelo menos 2 reunidos em meu nome, o nome dele. Você está entendendo a diferença? Tem muito ministério grande aí que Deus já não está mais. Por quê? Porque você não acha um no nome dele, está cada um para si.
Nós não podemos ser um amontoado de ministérios individuais. Nós não podemos ser um amontoado. É o ministério da Solange, o ministério da Joel, o ministério do Rogério. Não. O ministério é de Jesus. Então, onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, a oração dentro da igreja é diferente da oração que eu faço na minha casa. Claro, contexto. Eclesiastes tem hora para tudo. Tem hora de orar por você, tem hora de orar na intimidade, mas tem hora de orar para o irmão ser curado, tem hora de orar para Deus abrir a porta. Então, quando 2 ou 3 se reúnem, é quando a igreja começa a ligar na terra e desligar na terra, para que seja ligado no céu. Para ser ligado no céu, igreja, missão, ide, tem que ter 2 ou mais. Está entendendo a diferença? Ele está no meio de nós. Creia. Aleluia. 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 Louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Se Ele prometeu estar entre nós, Ele cumpre. Ele cumpre. E tem mais uma coisa que é muito importante a gente ter. Muitas vezes a gente não dá o devido valor ao louvor, mas a Bíblia vai nos falar lá no Salmo 22, versículo 3: porém tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. E aí eu te pergunto, quem é o Israel do Novo Testamento? Somos nós, sou eu, é você. O Israel do Novo Testamento. Então Deus habita entre os louvores. Sabe o que isso quer dizer? Que quando uma igreja louva a Deus, ali Deus está trabalhando. Tem gente que acha que louvor não serve para dizer. Louvor não substitui palavra, mas louvor traz a presença de Deus. Por isso que quando a gente fala que vai receber o ministério de louvor, a gente fala, estão com a responsabilidade de nos entronizar diante de Deus, porque Deus é um Deus que habita entre os louvores. Agora entenda, louvor não é musiquinha. Louvor é para a glória dele. Louvor é para a honra dele. Se você entrar numa igreja e ficar cantando só que eu isso, eu aquilo, a minha vitória é isso, a minha vitória é aquilo, isso não é louvor. Música de homenagem, né? Que eu já vi cantores que não estou criticando o ministério de ninguém agora. Música de romântica para comemorar casamento, para mim não é louvor. Louvor é aquilo que coloca Deus na posição que Ele merece, acima de tudo, acima de todos, o poderoso, o Rei da Glória, que entre o Rei da Glória, exaltado, como esse abençoado louvor desses meninos cantam, falando de Jó. Porque se Ele fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, todo-poderoso, exaltado. Igreja que louva o Senhor está tendo a presença de Deus entre os louvores. Aleluia! Glória a Deus. Então, a nossa responsabilidade, quando estão 2 ou 3, ligar no céu, desligar no céu. Irmão, você já imaginou? Nós temos um interruptor aqui. É o interruptor da bênção, ou seja, está Deus lá olhando. Minha igreja está orando, vou fazer. Minha igreja está orando, vou fazer. Minha igreja pediu para não fazer, eu vou desfazer. E lembra que Ele tem a chave de Davi, que Ele é o alfa, que Ele é o ômega. Quando Ele abre, ninguém fecha. Mas quando Ele fecha, ninguém abre. E eu acho lindo quando Jesus falou 2 ou 3. Por que Jesus falou 2 ou 3? Porque Jesus estava dizendo: ei, eu não quero igreja grande, eu quero igreja com compromisso comigo. 2 ou 3 para mim basta, porque eu sou o Rei da Glória, eu faço milagre. Esse é Jesus. Aleluia. Ah, mas já provei para você no Salmo que Deus habita entre os louvores. Agora eu vou provar para você que Deus age entre os louvores. Tinha um rei que estava atribuladinho, perdeu a bênção toda, estava lá endemoniado, possesso mesmo, estava lá com o espírito maligno em cima dele. O que fizeram? Chama Davi. Davi senta, começa a dedilhar aquela harpa, começa a entoar louvores. O que acontece com o espírito que estava sobre Saul? Aí eu te pergunto, foi Davi que repreendeu o espírito? Ou foi Deus? Foi Deus, porque
Deus habita entre os louvores. Então respeite os louvores, tenha reverência aos louvores, entroniza aquilo na sua vida. Infelizmente eu escuto gente falar que o crente, a hora que ele mais mente é quando ele está louvando. Eu repreendo isso na minha vida, porque se eu estiver cantando aqui que ele é tudo para mim, ele tem que ser tudo para mim. Aleluia. Essa autoridade que estava sobre a vida de Davi está sobre a sua vida, está sobre a minha vida. Receba, receba. E saiba que quando você começa lá na sua casa ter vontade de louvar, pode louvar. É Deus querendo te ouvir, é Deus procurando o verdadeiro adorador, porque verdadeiro adorador não precisa de microfone, verdadeiro adorador não precisa de plateia. Verdadeiro adorador, ele quer saber que Deus está ouvindo. Aleluia. Meu Deus. É a primeira parte do versículo. Olha que palavra poderosa. Irmãos, por que eu fico maravilhado? Não sou eu, é Deus. Segunda parte. Ele é poderoso. Repita comigo. Poderoso. Poderoso para salvar. Lá em Êxodo capítulo 14, a gente tem uma situação, irmãos, que se você se colocar no meio da situação, ela é terrível. O exército de Faraó. Faraó libera o povo para finalmente sair do Egito. Foram necessárias 10 pragas. Teimosinho o Faraó, né? Parece uns crentes que a gente conhece. O Faraó era teimosinho, né? Depois de 10 pragas, ele sai. O povo sai. E Deus guia o povo por um caminho que, para você entender, diante deles tinha o Mar Vermelho. Do lado de cá tinha montanha. Eles estavam no vale. Era montanha para o lado de cá, montanha para o lado de cá e o mar na frente. Ah, vamos voltar, né? Quando eles olham para trás, o exército mais poderoso da terra estava vindo atrás deles. Mas Deus é poderoso para salvar. Quando Moisés, sobre as reclamações do povo, você trouxe a gente para morrer aqui, não era melhor ser enterrado lá no Egito? E Moisés vai a Deus. Sabe qual foi a resposta de Deus? Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel que marche. Toca com o teu cajado nas águas. Irmãos, nós temos que entender que tem um momento, de novo lá, Eclesiastes capítulo 3, tem hora para tudo. O povo já tinha clamado, Deus já tinha ouvido, agora era a hora de marchar. Sabe o que Deus está dizendo para nós nessa noite? O clamor eu já ouvi, agora é a hora de você ter atitude. O clamor eu já ouvi, a vitória eu já decretei, agora marcha, porque os meios eu disponibilizo. Vai! Vai! Agora Moisés toca com o cajado. Todo mundo sabe o que aconteceu. O mar se abriu. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Você nunca se perguntou como é que um povo cheio de mulheres e crianças junto, nada contra, por favor, mas diminui a velocidade da marcha, isso é uma coisa natural. Ou seja, andando a pé, você nunca se perguntou como é que esse povo não foi alcançado pelo exército mais poderoso do mundo, cheio de cavalos, cheio de carro de guerra? Por quê? Que esse exército não conseguiu alcançar. Vou te responder. Porque Deus é poderoso para salvar. Sabe o que o Senhor fez? O Senhor tirou sua glória da frente do povo, passou para a retaguarda do povo, e ali naquela noite, sabe o que acontecia? Para o povo de Deus tudo era luz para eles poderem atravessar. Porque se a luz vem da frente, ela faz o quê? Ofusca, atrapalha. Então Deus coloca a sua glória atrás do povo. Para o povo de Deus era a luz iluminava o caminho e eles passavam. Para os inimigos era um breu, eles não conseguiam ver nada, por isso os cavalos não andavam, por isso os carros de guerra não alcançaram, porque Deus é poderoso para salvar. Não se preocupe, meu querido, não se preocupe, minha querida, Ele tem os meios. Ele não só abriu o mar vermelho, Ele parou aquele que era mais rápido para o povo poder passar. Você pode bater uma salva de palmas para Deus que é poderoso? Aleluia!
Ah, mas depois de Moisés, né? Porque a gente tem uma mania, né? Ah, antigamente era bom, né? Na época de Daniel Beck, era mesmo, irmão. Os homens mais não eram brincadeira, não, eles eram fortes. Mas sabe de uma coisa? A Bíblia fala para mim que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. Então eu tenho aprendido e vivido que o mesmo Deus que abençoava Elias, que o mesmo Deus que abençoava Pedro, que o mesmo Deus que abençoava Paulo, Ele está aqui, Ele quer te abençoar. A mão dele não está encolhida, não. Quem diz que milagre acabou? O sangue de Jesus não perdeu o poder, o nome de Jesus continua tendo autoridade. Por quê? Eu vou te responder. Porque a gente tem esquecido das coisas que tem que lembrar. A gente vê muita gente preocupada com a agenda, que não se preocupa com jejum, com Bíblia e com oração. Não se preocupa em obedecer, e a obediência, ela não é só a chave da vitória, ela é a prova de amor que Jesus pediu. Aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Vive assim que você vai ver, se você não vai ver milagre na sua vida e no dos outros. Porque a coisa mais linda, irmãos, é quando você chega no nível que você fala assim: já vi tanto milagre na minha vida, eu quero abençoar, eu quero ser canal de bênção, eu quero ver as coisas acontecerem, a transformação de Deus acontecer. E elas têm acontecido. Séculos depois, o Mar Vermelho tinha se aberto. Israel foi rebelde muitas vezes, mas quando vem um servo fiel, Deus é poderoso para salvar. Agora nós estamos lá em 2 Crônicas, capítulo 20, séculos depois. E aí nós vemos Israel cercada pelos Moabitas e pelos Amonitas. Uma grande multidão marcha contra as muralhas de Jerusalém. Mas sabe o que tinha em Jerusalém? Em Jerusalém tinha um rei por nome Josafá, reto, íntegro diante de Deus. Obviamente, quando ele recebe aquela notícia, ele se abala. É ruim, não é? Diácono José Luiz, vamos ter que tirar o pino, né? É ruim. Você abrir lá o diagnóstico, é câncer, é ruim. A notícia que Josafá recebeu é ruim. Ele se abalou. Mas aí ele recobrou a sua fé, confiou no Deus vivo, e Deus cumpre a palavra e foi poderoso. Repete comigo: poderoso para salvar. Deus virou para Josafá e falou: essa peleja não é tua, Josafá, essa peleja é minha, Josafá. Sabe o que você vai fazer, Josafá? Sobe no monte amanhã que você vai ver o que eu fiz. Deus criou uma grande confusão. Os amonitas e os moabitas se mataram entre eles. E quando Josafá chegou lá, sabe para que foi? Só para pegar o despojo. Está entendendo o que Deus vai fazer se você confiar nele? Essa peleja não é tua, essa peleja é dele. Essa peleja é dele. Você vai lá só para pegar o despojo. Mas, irmão, por favor, pelo menos para ir pegar o despojo, vai até lá, caminha, né? Não quer, porque tem crente que quer que o despojo chegue no sofá, via Federal Express. Ou seja, eu vou ficar aqui no Netflix, na pipoquinha, e manda o despojo aí. Pera aí, a vitória é sua, mas anda lá para pegar o despojo, por favor. Aleluia, Deus. Né? Aleluia. E após a vitória, Josafá declara: crede no Senhor vosso Deus e estarei seguros. Esse Deus que é poderoso para salvar. Deus é a nossa segurança, irmãos. Quando a gente está com Jesus, quando a gente está com Deus, Ele é a nossa fortaleza. Os anjos estão ao nosso derredor. Vai cair não, não vai parar não, não vai parar não. Sabe por quê? Porque todas essas palavras contrárias Ele lança por terra. Continua buscando. Não deixa de desanimar não. Não muda, não para. Parece que está difícil, parece que está impossível. Mas Josafá tinha 2 exércitos à sua porta, não era um só não. E Deus deu a vitória. Persevere, persevere. Aí continuando, a Bíblia fala que Ele se deleitará em ti com alegria. Irmãos, eu acho lindo, eu acho maravilhoso quando eu vou passando pelas páginas da Bíblia Sagrada e eu vejo
como Deus é um pai amoroso. Porque a gente que é pai, a gente que é mãe, a gente vê o nosso filho fazendo uma coisa, né, que a gente ensinou, ele dedicando em alguma coisa que a gente ensinou para ele, né? É tão bom, né? A gente fica tão feliz, né? Sabe de quem a gente puxou isso? De papai. Deus, ele fica tão assim, maravilhado. Ele fica tão feliz quando ele vê um filho fiel, um servo fiel, que ele faz coisas extraordinárias. Ele muda de ideia. Imagina, você chegar em casa irado, que ele tinha que nada deu certo, que você está incomodado com tudo. Às vezes você vai olhar o seu filho e não vai dar o valor para ele que ele tem. Mas Deus não consegue fazer isso. Nossa, está falando que não estou, estou falando que Deus não consegue. Um coração quebrantado em obediência desmonta isso. Desmonta, ele se derrete. Prova na Bíblia para você. Deus falou que ia acabar com a humanidade, que ele ia acabar com a terra. Ele estava enojado, ele estava irado. Se tivesse porta, ele precisava que aquele dia Deus tinha entrado escutando a porta. Irado. Aí ele olha assim, ele vê quem? Ele vê Noé. Noé na fidelidade, contra tudo, contra toda a sociedade. Estava lá Noé fiel. O que Deus faz? Não, eu vou exercer a minha justiça, mas esse aqui eu vou cuidar dele e da família dele. Está entendendo? Quando você é um servo fiel, Deus não olha só para você, Deus cuida dos seus até a milésima geração. Porque maldição vai até a quarta, bênção vai até a milésima. Está entendendo como é que é importante para Deus? Tem um outro homem na Bíblia que a gente lê tão pouco dele, está escrito tão pouco a respeito dele, que a gente quase não fala. Mas imagine, numa época que os homens viviam 1000 anos, Deus não aguentou esperar, levou Enoque, um jovem de 300 anos. Vamos trazer para os dias de hoje, né? Os homens vivem 70, 80 anos. É como se Deus virasse e falasse: não, eu vou levar esse jovem aqui de 21 anos de idade, porque ele me agrada tanto que chega, vem. Enoque não perdeu, Enoque ganhou. A Bíblia fala, ele agradou tanto a Deus que Deus falou: não, Enoque, vem, nem morrer você vai, vem direto. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que eu conheço, o Deus que se agrada quando Ele vê que a gente, nas nossas limitações, nas nossas fraquezas, nós o servimos de todo o nosso coração. E o que dizer de Daniel? Daniel recebeu o anjo lá e falou: servo muito amado. Procura na Bíblia o outro que é recebido assim. Daniel, já viu isso? Anjo se desculpando, anjo se justificando. Daniel, servo muito amado, eu tentei chegar, mas o príncipe da Pérsia estava lá. Desculpa, da Síria. O príncipe da Síria estava lá me impedindo. Aí teve que chamar reforço, teve que chamar o arcanjo de guerra, porque o céu é organizado, mensageiro é mensageiro, serafim é serafim, arcanjo é arcanjo. Eles têm toda uma organização. Fica achando que o céu é bagunçado, não. O céu é todo certinho, o céu é todo organizado, tá? E aí Satanás, que não é bobo também, quando ele caiu, ele pegou e deu uma copiada, né? Porque Satanás não cria nada, ele só copia, né? Então ele organizou os demônios dele também, com o que ele sabia lá do céu, é cópia. Mas voltando aqui, Daniel, servo muito amado. O anjo se justifica porque demorou. Rapaz, é muita intimidade, entendeu? É muita intimidade, oh glória. Mas é assim que Deus faz quando Ele vê você lá, né? Como foi louvado aqui pela irmã Maxwell. Uma lágrima para Deus é uma frase completa. Um gemido para Deus é uma frase impacta o céu. Porque quando você é sincero diante de Deus, a hora que você dobra esses seus joelhinhos no chão, meu amado e minha amada, sabe o que acontece lá no inferno? Não tiroteio, não. É uma bomba atômica que naquele momento o cogumelo está explodindo. É o seu joelho bater no chão, o cogumelo atômico lá no inferno. Estou exagerando? Nem um pouco. Irmãos, eu estava voando agora, um voo de volta para Vitória, e estavam as nuvens carregadas lá no céu. E tinha uma nuvem que foi muito legal, ela estava acima das outras, ela formou como se fosse uma moldura. E eu conseguia ver as descargas elétricas lá dentro. E eu falava: meu Deus, é muito poder, né?
E aí eu comecei a pensar, Deus para um trovão, um relâmpago, com o braço dele. Se Ele quiser, Ele para com a fazer. É muito poder, não dá pra gente imaginar. E eu contemplava aquela cena, né, aqueles clarões lá em cima, né, com aquele quadro pintado para mim. E eu pensando no poder do nosso Deus. Ele é poderoso para nos salvar. Aleluia. Ele vai renovar-te no seu amor. Você quer renovo? Já que citado Isaías aqui, Isaías 40, versículo 31, diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então aqui eu aprendo o seguinte: quem quer renovo tem que confiar. Não existe renovo sem confiança, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e sem confiança não existe fé. A confiança não é fé, mas é um estágio inicial. Se você não confia, você não vai ter fé, porque se você tem fé em alguém, você confia. Amém? Tenha fé, confia. Agora, se você confiar, posso te dar uma sugestão? Aperte os cintos, tá? Porque você vai subir. É como águia. Você já viu a altura que a águia vai? Aperta os cintos. Olha para o irmão que está do teu lado, fala para ele carinhosamente: aperta os cintos. Aperta os cintos. Sabe o que vai acontecer com o cansaço? O cansaço vai te abandonar para que você cumpra a sua carreira. Sabe o que é a carreira? A corrida. Mas não é para fazer o que você quer, é diante do Senhor. Eu, pela misericórdia de Deus, tenho experimentado isso. Eu falo assim: como é que eu estou aguentando? Mas eu tenho confiado no Senhor. Não é para mim que eu tenho cansado, é para Ele. E muitas vezes, no momento que eu deveria estar mais cansado, e eu penso em outras pessoas que passam pelo mesmo, né? Sexta-feira à noite, não é o dia de estar mais cansado? Madrugada de sexta para sábado, era o lugar, qual lugar que você queria estar? Não tem outra cama, né? E a gente está na rua e o cansaço some, o cansaço desaparece. Por quê? Porque nós temos confiado no Senhor. Aleluia. O caminho é longo, o caminho é árduo, mas eu quero te dizer: confia, confia. Ele te renovará, Ele te sustentará. Irmãos, a última parte do versículo, para a gente encerrar. Ele vai te renovar. O renovo será em seu amor. Mas antes de eu entrar, queria lembrar de uma coisa aqui. O que está escrito no Salmo 23, no versículo 3? Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então, Ele vai refrigerar minha alma, mas Ele vai me guiar por qual caminho? Pelo caminho da justiça. E o caminho da justiça é mais difícil, porque muitas vezes parece tão mais fácil a gente levar uma vantagenzinha, né? No Brasil, então, né? Cultural, né? O caminho do Senhor é justo. O Senhor não está preocupado com o caminho mais fácil. Quantas vezes Deus fala para a gente fazer coisa? Não, Senhor, mas assim vai ser mais fácil. Ei, quem disse que é mais fácil? Ele é justo. E por amor do nome dEle, Ele vai te guiar pelas veredas da justiça. E para a gente encerrar: regozijar-se-á em ti com júbilo. Regozijar por si só já é sentir prazer, já é estar alegre. Agora, quando coloca esse aumentativo aqui, com júbilo, irmãos, vocês estão entendendo o que Deus sente quando Ele olha para a gente reunido no nome dEle aqui embaixo? Vocês estão calculando, vocês estão conseguindo vislumbrar o que Deus sente quando Ele vê uma comunidade, não precisa ser grande, Jesus mostrou isso, reunida no nome dEle? Sabe o que é júbilo? Vou te dar um exemplo. Júbilo foi o que Davi sentiu quando ele estava trazendo a arca para Jerusalém. Ele esqueceu onde ele estava, ele se alegrou tanto, ele estava em júbilo, que ele até mostrou que não devia. Não por maldade, não por pecado, ele esqueceu. Esse é o júbilo de Deus quando nos vê. Sabe lá quando abriu o Mar Vermelho e eles passaram
Teve uma mulher lá que ela entrou em júbilo, ela não se conteve, ela pegou o pandeirinho aqui e ela adorou em júbilo. Sabe aquela alegria tão grande que você não consegue se calar? Sabe aquela alegria tão grande que você tem que se manifestar? Até Jesus sentiu isso. Sabia que Jesus sentiu essa alegria? Sentiu onde? Lucas, capítulo 10, versículo 20. Voltam os 70 e eles voltam entusiasmadíssimos. E quem não voltaria, né? Senhor, em teu nome os espíritos nos obedecem, os doentes são curados. Quando diz ali que Jesus se alegrou no espírito, a palavra original grega, ela dá a ideia daquela alegria excessiva que gera movimento. Ou seja, Jesus não conseguiu nem ficar parado de tamanha alegria quando os discípulos voltaram. Por quê? Porque é assim que Deus se sente quando Ele vê um servo fiel. Você pode estar lá no meio da sua prova, mas tenha certeza, Deus está se agradando, Deus está em júbilo. E a hora que a vitória chegar, vai ser que nem um cativeiro de Jó, meu querido. É tudo em dobro, é tudo em dobro. Aleluia. Continua, porque Deus se regozija em nós com júbilo, porque Ele é o noivo. E aí eu te pergunto, qual é o noivo que não tem júbilo quando vê a noiva? Noivo apaixonado, irmão? Qual é que é noivo apaixonado? Noivo apaixonado, ele traz até água na peneira para a noiva. Noivo apaixonado, ele só vê a noiva, ele quer saber da noiva. Não é assim? Ou estou errado? Pode ter noivo que não seja assim, mas esse noivo, ele é. Esse noivo, quando ele vê a noiva dele fazendo obra de justiça, fazendo obra de caridade, quando ele vê a noiva dele ataviada, ele entra em júbilo. Esse é o júbilo de Jesus pela sua vida. Amém? Amém. E aqui eu encerro e agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Bate palmas, glorifique, palmas.